Vamos dar prosseguimento a esta aula sobre a consumação da filosofia em Hegel, ponto de partida dos filósofos alemães da segunda metade do século XIX, que são objeto da nossa atenção neste curso de História da Filosofia Contemporânea, século XIX, do terceiro quadrimestre de 2021, na Universidade Federal do ABC. Na primeira parte da aula, eu procurei apresentar o significado histórico-cultural da filosofia de Hegel a partir da leitura apresentada por Karl Löwith na introdução do seu livro De Hegel a Nietzsche. Nessa segunda parte, vou falar mais especificamente da filosofia do direito como o momento de consumação da filosofia hegeliana e da sua síntese entre Estado, religião e filosofia. Síntese essa que, embora tenha sido observada como uma realização filosófica de grande repercussão, foi também objeto da crítica dos pós-hegelianos, como os jovens hegelianos, de Feuerbach até Marx, e também Kierkegaard, que é abordado no livro do Löwith, né, e que aqui a gente vai deixar de lado. Muito bem, então nós vamos nos debruçar agora sobre a filosofia do direito de Hegel. É claro que eu não vou procurar apresentar para vocês um resumo da filosofia do direito. Nós vamos fazer uma leitura do prefácio, porque neste prefácio nós encontramos um texto em que Hegel apresenta não apenas o seu projeto filosófico de reconciliação, mas também faz uma espécie de elogio da filosofia naquilo que há nela de sistemático e positivo, como capaz de resolver o problema do impasse entre ideia e realidade. E justamente na afirmação da superação desse impasse é que encontraremos no prefácio da Filosofia do Direito uma das frases mais conhecidas e mais impactantes da filosofia de Hegel. O que é real, isso é efetivo, ou melhor, o que é efetivo, isto é racional, o que é racional, isto é efetivo. Ou, de uma maneira mais simples, o que é racional é real e o que é real é racional. Frase que até hoje é bastante comentada, bastante interpretada, dá origem a diversas reflexões e também foi objeto de toda uma polêmica entre os primeiros leitores da filosofia do direito de Hegel, e também objeto de disputa entre seus discípulos, os jovens e os velhos, aqueles que se colocavam à esquerda e à direita do mestre. Muito bem, então eu vou passar aqui novamente para as nossas ilustrações que nos guiarão durante essa exposição. Eu havia parado justamente nesse momento em que eu apresento a Filosofia do Direito de Hegel. Ela foi publicada em 1821 e desde então ela tem sido objeto das mais importantes discussões filosóficas. Isso não apenas no século XIX, pelos filósofos pós-hegelianos, mas mesmo hoje há muitos filósofos que recuperam algumas ideias presentes na filosofia do direito de Hegel. É preciso citar, entre outros, Axel Honneth, Charles Taylor e tantos outros filósofos que buscaram na filosofia do direito chaves para a compreensão do mundo contemporâneo. Ainda que a filosofia hegeliana seja vista e foi vista como algo passado pelos pós-hegelianos, ainda hoje ela também é objeto de uma constante renovação, e isso é também observado por Karl Löwith em seu livro. Bem, o livro, né, publicado em 1821, tem esse título completo: Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, ou Direito Natural e Ciência do Estado em Compêndio. Justamente a ideia de direito natural era aquilo que era o objeto da chamada filosofia política, né? Então,
o que nós temos na filosofia do direito de Hegel não é uma reflexão sobre o direito no sentido da atividade jurídica, mas, mais do que isso, a reflexão sobre as instituições da vida social, né? Então, a filosofia do direito embarca tudo aquilo que diz respeito à filosofia prática, aquilo que a gente engloba nos âmbitos da ética e da filosofia política, na filosofia tal como a gente entende a filosofia acadêmica hoje em dia. Bem, e justamente no prefácio é que aparece, né, essa expressão, né, que eu mencionei no início, que está na página 41 dessa edição da Loyola, que nós vamos ler, quando Hegel afirma: o que é racional, isto é efetivo, e o que é efetivo, isto é racional. Mencionando aí que efetivo é uma tradução para a palavra wirklich, que deriva do substantivo Wirklichkeit, que é a forma germânica da palavra realidade. Por isso, né, a tentativa de diferenciar realidade de efetividade, na verdade, é um rigor filosófico, mas a palavra, de fato, quer dizer simplesmente real, né? Então, por isso que essa frase é muito frequentemente entendida como simplesmente o que é racional é real e o que é real, isto é racional. A ideia básica, né, dessa tese, né, se é que é possível resumi-la em poucas palavras, é a afirmação que o Hegel faz no prefácio, né, e que é talvez uma das ideias centrais do livro, é que a filosofia lida com aquilo que é, não com aquilo que deve ser. Então, quando o Hegel reflete sobre o Estado na filosofia do direito, né, como a categoria fundamental da sua filosofia prática, não se trata do Estado ideal, no sentido da república ideal do Platão, mas do Estado realmente existente, ainda que ele só exista enquanto ideia. Porque, justamente, para a filosofia hegeliana, aquilo que existe como ideia é justamente aquilo que há de mais concreto. Aquilo que existe de uma maneira desprovida de conceito ou em contradição com o seu conceito, ainda que empiricamente seja existente, é algo que Hegel compreende como abstrato, ou seja, abstraído do processo que lhe dá a verdadeira efetivação à verdade, né? E é nesse sentido, então, que ele fala do Estado, né, o Estado real, não como propriamente o Estado que existia na Prússia naquela época, mas como o Estado, né, como a realização da ideia de Estado. Mas justamente a oposição e o debate que vai surgir a partir de então teria Hegel simplesmente se conformado ao Estado realmente existente na época, ou ele estava teorizando em relação ao Estado tal como ele teria que ser, se não meramente ele deve ser, mas teria que ser para que o processo, né, de efetivação da liberdade se completasse na Alemanha, na Europa, no século XIX, né? Então, a interpretação com relação a isso é o que vai opor, né, os jovens e os velhos hegelianos, os revolucionários e os conservadores, os liberais e os tradicionalistas, né? Isso tanto do ponto de vista político, né, como a partir da ambiguidade, né, dessa posição do Hegel, como também no que diz respeito à questão da religião, que nós veremos também a partir da leitura do Löwith, né? E é também nesse texto do prefácio que aparece aquela expressão de que a coruja de Minerva só aparece no fim da tarde, no crepúsculo, né? No fim do dia, quando as coisas já aconteceram. A filosofia, né, ela assume essa perspectiva do já acontecido, né? Ela olha para a realidade não no sentido profético daquilo que será, daquilo que ainda não é, mas daquilo que é já real, né? Essa
postura da filosofia que Hegel reivindica nesse prefácio, né, datado de 25 de junho de 1820. Né? Ano passado completou-se, então, 200 anos da escrita desse prefácio, né? Está datado no final do texto, né? E que tem os seguintes temas, né? Ele é dividido em 20 parágrafos, né? E aqui eu estou desconsiderando contar como parágrafo algumas frases que aparecem entre os parágrafos, inclusive aquela que eu acabei de mencionar, né? Da identidade entre real e racional, e divido mais ou menos assim o texto em 8 partes, cada uma dessas partes correspondendo a tais parágrafos. Né? Então, nos 2 primeiros parágrafos, o Hegel vai comentar sobre o objetivo e forma do livro. Né? Ele fala que o livro ele foi escrito como uma espécie de manual para os seus alunos que seguiam as suas preleções sobre filosofia do direito. Né? Depois ele vai falar do método filosófico da sua teoria do direito, né? A ideia principal, né, que é também própria do método hegeliano, que é a identidade entre forma e conteúdo, né? Não deve haver uma separação, portanto, entre o método e a própria coisa. A coisa já contém em si o próprio método. Isso também repercute na filosofia política, segundo Hegel, né? E aí, portanto, essa terceira divisão entre os parágrafos 5 e 6. Depois ele desenvolve numa parte mais polêmica e longa do prefácio, entre os parágrafos 7 e 13º, a, a ideia da filosofia política em oposição à realidade efetiva do Estado, né? Que é justamente onde vai surgir essa tese depois, né, afirmada nos parágrafos 14 e 15 da identidade entre o racional e o realmente efetivo, né? Em que, ao contrário de pensar a filosofia política como uma teorização sobre o dever ser, trata-se de pensar a filosofia política como a análise e o conhecimento daquilo que verdadeiramente é, e não de ideias descoladas da realidade, né? Por isso é tão frequente no pensamento hegeliano essa ideia de concretude que tem a ver com essa realidade efetiva, em contraposição ao ideal que é meramente abstrato. Né? Então, quando o Hegel fala na ideia, no conceito de uma coisa, ele não está se referindo à parte abstrata dessa coisa, né? Mas ele está se referindo àquilo que para ele é o mais concreto, que é justamente esse elemento ideal que está presente em todas as coisas. Bem, depois ele vai falar da condicionalidade histórica da filosofia e a tarefa de uma reconciliação com a realidade efetiva, né? Portanto, né, nesse prefácio, enfatizando e abordando todo o aspecto do seu sistema filosófico, né? E é claro que esse texto, ele, de certa forma, ele supõe já uma certa familiaridade, né, com o sistema filosófico, né? Afinal, Hegel está escrevendo principalmente para os seus alunos, né? E também, é claro, para os seus leitores, mas os leitores da sua época que já conheciam, né, o contexto filosófico em que viviam. E, por fim, ele vai falar do distanciamento como condição da filosofia e fazer uma observação conclusiva, né? Então, essa é a estrutura, assim, geral do texto, né? Os temas aí que estão presentes nesses 20 parágrafos do prefácio da Filosofia do Direito. Eu lembro, para quem está matriculado, né, nesse curso, seguindo, né, as informações que eu posto lá no sistema Siga, eu vou colocar
ainda hoje, né, dia 21 de setembro, a atividade para a semana que vem, que é justamente uma leitura analítica deste prefácio, né, que é justamente o texto, né, que é o texto que a gente vai analisar essa semana, né, a partir dessas informações que eu estou trazendo, dessa contextualização da importância da filosofia hegeliana no panorama filosófico do século XIX. A gente não poderá, é claro, desenvolver uma leitura mais profunda e demorada, como deveria ser, da filosofia de Hegel. Então, o que eu estou tentando fazer, né, nesta aula é apresentar algumas informações e essa contextualização a partir da introdução do livro do Löwith, que faz essa contextualização e que torna mais compreensível justamente a leitura desse prefácio da filosofia do direito, né? E a leitura desse prefácio deve ser, portanto, a atividade, né, da semana, uma atividade de leitura. Esse prefácio que na edição da Loyola, né, que é a mais recente tradução completa da filosofia do direito que nós temos, o prefácio está entre as páginas 31 e 46, né? Então é esse o texto que a gente deve analisar essa semana, tá? Página, melhor dizendo, 31 a 45, né, para ser exato. Bem, e esse texto, como eu disse, ele tem 20 parágrafos, né? Então, trata-se aí de compreender cada um dos parágrafos, o que está sendo dito em cada um deles, para que não se perca o movimento argumentativo do Hegel, né? Há várias referências aí, né, que só poderão ser melhor compreendidas justamente a partir da leitura dessa contextualização feita pelo Löwith, né, na introdução do seu livro, e para que a gente tenha também uma compreensão da, do alcance desse texto, né, na história espiritual do século XIX. E um trecho importante que está na página 43, que é bastante comentado pelo Löwith, é a ideia de que a razão é a rosa na cruz do presente, né? É um trecho que diz o seguinte, né? Aqui está a rosa, aqui dança, diz Hegel. O que reside entre a razão enquanto espírito autoconsciente e a razão enquanto efetividade aí presente, o que separa aquela razão dessa, a razão da realidade, e não a deixa encontrar satisfação nela, é o entrave de algo abstrato que não se libertou para o conceito. Reconhecer a razão como a rosa na cruz do presente e, com isso, alegrar-se com esse, tal discernimento racional é a reconciliação com a efetividade que a filosofia concede aos que já atingiram alguma vez a exigência interna de conceituar e de manter igualmente a liberdade subjetiva no que é substancial, assim como de permanecer com a liberdade subjetiva não no particular e contingente, porém no que é em si e para si. Bem, esse trecho, né, lido assim de forma descontextualizada, ele parece bastante enigmático, né? Mas se a gente lê a contextualização apresentada por Löwith, fica um pouquinho mais claro. Por isso que eu estou insistindo tanto nessa recomendação de ler o texto da introdução do livro do Löwith para entender o prefácio da filosofia do direito de Hegel, né? E aqui vale mencionar, né, justamente essa imagem da rosa na cruz do presente, né, colocada aí pelo
pelo Hegel, né, e bastante explorada pelo Levitt. Eu vou colocar aqui de novo. Essa versão aqui que é. Então, nós temos aqui essa imagem, né? Que imagem é essa, né? Essa é uma medalha, né, que o Hegel recebeu como presente no seu 60º aniversário, né? Essa medalha apresenta essa imagem, né, em que você tem aí alguns elementos, né? A, a ideia da filosofia representada num leitor, né, que está lendo um livro, junto com a coruja ao fundo, e essa imagem da cruz. No meio entre a cruz, né, e a figura, né, da sabedoria está esse anjo, né, que, segundo a observação e a interpretação aqui do Levitt, trata-se de um gênio, né, que faz justamente a mediação entre o saber filosófico e a fé cristã, né? Essa é uma medalha que o Hegel recebeu dos seus discípulos, né? No momento em que ele fez 30 anos, em 1830, né? Portanto, um ano antes da sua morte, que ele morre em 1831, por conta do surto de cólera que atingiu o norte da Alemanha, né, entre 1830 e 1831. Bem, e o Karl Löwith, então, ele faz toda uma interpretação dessa figura, especialmente na segunda parte da sua introdução, né, que é chamada justamente Rosa e Cruz, para tentar entender, né, por que aparece no prefácio da Filosofia do Direito essa ideia de da rosa, da razão como a rosa na cruz do presente, né? Há diversas interpretações sobre isso, inclusive um possível vínculo do Hegel com os Rosa Cruz, né? Com aquela seita ou organização secreta, né? Rosa Cruz. Mas o que é de mais relevante aí, né? É justamente essa ideia da síntese entre teologia e filosofia, a reconciliação do conhecimento teológico com a filosofia, né? Pois um elemento importante também da filosofia hegeliana é a superação da forma imperfeita da fé e da ideia de que não é possível conhecer Deus, própria da cultura iluminista moderna, com a afirmação de que a filosofia é sim um conhecimento do absoluto e o conhecimento de Deus. E nesse sentido, né, uma recuperação ou uma síntese do cristianismo com a filosofia em Hegel, de modo que Hegel, nas suas preleções sobre filosofia da religião, contemporâneas das suas preleções sobre filosofia do direito, né, ministradas, né, as aulas ministradas na década de 20 na Universidade de Berlim, o Hegel afirma a identidade de conteúdo entre filosofia e teologia, né? Então, há diversas identidades aí presentes na filosofia hegeliana, na forma de uma reconciliação, que parecerão bastante exageradas para os seus contemporâneos e aqueles que lhe foram posteriores, né? Essa identidade entre o Estado, né, enquanto ideia, e o Estado prussiano, a identidade entre o cristianismo, na versão que lhe era contemporânea do protestantismo luterano, e de fato o Hegel se afirma como protestante, né? Mas, segundo a interpretação de Karl Löwith,
não se trata de seguir o luteranismo em Hegel de forma ao pé da letra. Na verdade, para Hegel, segundo Löwit, é importante o protestantismo enquanto afirmação da liberdade de crença, né, contra a autoridade da Igreja, e, portanto, o protestantismo como um momento fundamental na história da humanidade, como um momento da afirmação do princípio da liberdade. Portanto, o Löwit vai chamar de um cristianismo liberal presente em Hegel e, de certa forma, também em Goethe, né, já que Goethe não era propriamente anticristão, embora fosse talvez pagão, né, e como muitos artistas, né, demonstrasse alguma predilecência, digamos assim, pela mitologia antiga em relação ao cristianismo, mas, por outro lado, tentando também alguma síntese, como aponta Löwit, citando alguns escritos do Goethe, né? O que resta, né, dessa interpretação que faz o Löwit é que, então, Hegel e Goethe, né, são duas figuras fundamentais da cultura alemã do século XVIII e XIX, que representam um ponto de culminação entre essa tentativa de secularização, que é bem vista por ambos, né, enquanto afirmação do princípio de liberdade, enquanto superação de formas antigas e absolutistas presente na religião católica, e como abertura, então, para a modernidade, né, como consumação da modernidade. Mas, segundo o Löwit, né, enquanto o Hegel enfatizou essa conciliação, o Goethe teria mais dificuldade de ver essa síntese e, de certa forma, previa uma dissolução da religião na cultura moderna. E, de certa forma, já antecipava os pós-hegelianos, os jovens hegelianos, na afirmação de uma antropologização da religião cristã, da superação da religião cristã na forma de uma religião humanista, né? Algo que não está presente no Hegel, que afirma, de fato, a identidade entre filosofia e religião, o que, como eu já mencionei, vai ser o objeto da, da cisma, né, na escola hegeliana entre os jovens e os velhos. Bem, então é isso sobre a interpretação dessa passagem, né, do prefácio sobre Rosa e Cruz, né? Bem, para não deixar de mencionar, né, vale a pena, sem tentar querer fazer um resumo da filosofia do direito de Hegel, né, mostrar apenas como a ideia do Estado vai aparecer ao final como a categoria mais importante da sua filosofia prática, né? Por quê? Né, porque justamente a ideia do direito, que é o reino da liberdade efetivada, o mundo do espírito produzido a partir dele mesmo enquanto uma segunda natureza, aquilo que o Hegel vai também chamar de forma sistemática como espírito objetivo, né? Que nós teríamos, né, como eu disse na primeira parte da aula, três formas do espírito se apresentar na realidade: como espírito subjetivo na mente humana, né, que é objeto da antropologia, da fenomenologia e da psicologia. O espírito também se efetiva em instituições que representam a vontade objetivada, e essas instituições são o direito, a moralidade e a eticidade, sendo cada uma delas formas que conduzem a um todo que vão redundar no Estado como afirmação máxima ou completude desse sistema do espírito objetivo, né? Que
tem o primeiro momento, o momento do direito, que é a afirmação do direito individual, abstrato, por isso, não o direito social, que é mais amplo e objetivo e concreto, mas que é mediado pela moralidade, que faz justamente a passagem entre o particular e o universal. E o reino da eticidade ou da vida ética é o reino propriamente da vida social, que unifica a vontade subjetiva com a vontade objetiva, né? Com a vontade moral, com a vontade ética. E tem também, por sua vez, três momentos que são a família, a sociedade civil e o Estado, né? Para a gente entender, então, isso que o Hegel chama de sistema da vida ética ou da eticidade, vale a pena apenas passar brevemente por cada um desses momentos da família, da sociedade civil burguesa e do Estado, para a gente ter uma visão geral do que está em jogo na filosofia do direito de Hegel, qual é a visão que aparece e surge daí da história humana e de como, então, o Hegel vê a sua própria filosofia como consumação dessa história. Começando, portanto, com a família, né? Justamente porque não se trata de partir do indivíduo, porque estaríamos no reino abstrato do indivíduo, e para Hegel, né, nessa filosofia da totalidade, o indivíduo ele é sempre secundário em relação a relações sociais que o tornam possível. Portanto, é a família a forma imediata da vida ética, que se baseia em sentimento e laços de afetividade, numa espécie de sociedade natural, mas que é superada justamente pela sociedade civil e pelo Estado. Bem, a família tem a função espiritual de assegurar a integração do indivíduo na medida em que o forma para a vida coletiva. Na família, o indivíduo se sabe membro de uma comunidade e, por meio dela, é preparado para agir como membro da sociedade civil e do Estado. É por meio da educação que essa preparação é feita quando o indivíduo deixa a família e entra em sociedade com os outros. Depois, a sociedade propriamente dita, né, Hegel chama de sociedade civil, ou Bürgerliche Gesellschaft, sociedade civil burguesa, como é traduzida nessa edição da Loyola, né? Por meio das instituições da sociedade civil, temos um lugar de efetivação dos direitos civis, expressos principalmente como liberdade de pensamento e de imprensa. A sociedade civil burguesa, como momento intermediário entre a família e o Estado, manifestará relações mais complexas que aquelas que se dão na família, mas ainda não tão bem articuladas quanto aquelas que têm lugar no Estado. Na história das ideias políticas, a sociedade civil é o lugar em que surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos que as instituições estatais procuram resolver, né? A sociedade civil é, portanto, na versão hegeliana, né, essa esfera em que as famílias trocam, né, objetos, né, a sociedade de mercado, ainda de forma desorganizada, e que só encontra uma forma perfeita quando há um Estado que organiza plenamente os direitos, né, de forma a combater o surgimento do arbítrio, né? Então, é nessa esfera da sociedade civil, que o Hegel chama de sociedade burguesa, que corresponde também modernamente à sociedade capitalista, né, que Hegel vê ali a sociedade do conflito e que somente um Estado poderá organizar, e por isso a visão hegeliana, né, se coloca como uma versão em que o Estado é necessário para que a economia de mercado funcione, né? Essa é a perspectiva crítica de Hegel em relação ao liberalismo clássico e a ideia de que o Estado é uma instituição fundamental para a sobrevivência mesmo
desse sistema de carecimentos que é a sociedade burguesa capitalista, né? E o problema é que a ideologia, digamos assim, liberal, ela tem uma concepção errada do que é o Estado, como um Estado inferior e exterior, como se os indivíduos existissem como burgueses e não como cidadãos, né? Quando o Estado procura apenas satisfazer carências e não construir-se perfeitamente enquanto totalidade. A relação entre seus membros é uma relação exterior de interesses separados. Esse Estado é movido pela necessidade. Essa, segundo Hegel, é a concepção que fizeram do Estado os filósofos modernos do assim chamado contratualismo, que Hegel criticava justamente por ter uma concepção equivocada do que é o Estado, como uma coisa exterior, inferior e determinada e subordinada ao indivíduo. Enquanto o verdadeiro Estado, né, ele é aquilo que dá a verdadeira realização da vida ética, segundo Hegel, não como algo exterior, mas como algo interior. Pois só nele, no Estado plenamente realizado, poderia haver cidadãos. Esse Estado é caracterizado pela Constituição e pelos poderes constitucionais, tais como o poder monárquico, o poder governamental e o poder legislativo. Tanto a esfera econômica quanto a jurídica já ficam a cargo da sociedade civil, pois ao Estado cabe a administração política, constituída por instâncias burocráticas profissionais, cujos membros são selecionados pela competência por meio de concursos públicos. Bem, essa então é a concepção que o Hegel apresenta de Estado, né? Sendo o Estado justamente a máxima realização da vida ética, né? Sendo, portanto, a esfera que vai não apenas resolver, mas dar espaço a tudo que existe na sociedade burguesa. Não apenas resolver seus conflitos, mas tornar possível uma sociedade de mercado, aquilo que o Hegel chama de sistema de carecimentos. Bem, após apresentar esse sistema, né, da eticidade, né, e temos primeiro o direito abstrato, depois a moralidade, enfim, a vida ética, dividida, por sua vez, em família, sociedade civil burguesa e Estado. No final da filosofia do direito, o Hegel apresenta a concepção de história universal, que é justamente a ideia de que, ao longo da história, na história das civilizações, né, foi acontecendo um processo, né, que o Hegel chama de astúcia da razão, em que foi se realizando essa forma de Estado que nada mais é do que a afirmação da liberdade de maneira sistemática. É isso que o Hegel chama de astúcia da razão, né? É o movimento da história que conduz os indivíduos, que aparentemente estão submetidos ao jogo de suas inclinações passionais, mas acabam desenvolvendo um plano espiritual maior. Os interesses fazem com que o homem realize um plano que não estava dado previamente, mas que pode ser rememorado como desdobramento completo da razão, né? Esse processo que se dá às costas dos indivíduos, que o Hegel chama de astúcia da razão, é aquilo que vem à tona como história universal e que apenas a filosofia ou a razão, ao final desse processo, consegue compreender plenamente. Essa astúcia da razão na história gerou a sociedade civil burguesa e o Estado moderno, assim como a religião cristã protestante e a filosofia do idealismo alemão, que são, segundo Hegel, figuras da manifestação da realização plena da razão, né? O que justamente vai fazer com que os intérpretes de sua filosofia entendam que Hegel estaria, então, vaticinando, melhor dizendo, com essas figuras,
a realização, o fim da história, né? Então, a história se realizaria no surgimento da sociedade civil burguesa, que nada mais é do que a sociedade moderna capitalista, junto com o Estado moderno, que o torna possível, a religião cristã protestante, que seria a forma espiritual socialmente a mais abrangente e aquela que mais realiza as potências da liberdade individual, e a filosofia do idealismo alemão, que é a compreensão especulativa de tudo isso. Esse é o sentido, então, da história universal para Hegel e o sentido da consumação histórica presente na filosofia hegeliana, e que justamente trata-se de refletir, né, sobre o seu significado e quais são as tarefas que surgem a partir dessa consumação. Bem, aí vai ser o tema, então, que o Karl Löwith vai desenvolver, já não mais na introdução do seu livro, mas no primeiro capítulo, né, que tem como título A Origem do Acontecimento Espiritual do Tempo a partir da filosofia hegeliana da história do espírito. E aí, em 3 passos, né, ele vai analisar a ideia da construção histórico final da história do mundo, depois a construção histórico final das formas absolutas do espírito, né, na filosofia, sobretudo, né, e também na arte e na religião, e a reconciliação hegeliana da filosofia com o Estado e com a religião cristã. Ou seja, né, esse primeiro capítulo, Löwith vai investigar qual é a visão hegeliana da história, né? Como se constrói, então, essa ideia do fim da história, da consumação da história universal, presente pela primeira vez de forma explícita e dita com essas palavras na história da cultura europeia, como o Hegel viu isso presente nas formas absolutas do espírito, na arte, na religião e na filosofia, e como ele explicou isso em termos práticos na filosofia do direito. Então, nós temos esses passos, né, analisados por Löwith até a sua conclusão, que eu cito aqui na página 54, e que resume, né, o saldo, né, dessa reconciliação hegeliana da filosofia com o Estado e com a religião cristã. Então, na página 54, diz o Löwith: a filosofia do direito de Hegel, que apareceu simultaneamente a primeira lição sobre a filosofia da religião, né, em 1821, é a realização concreta da tendência à reconciliação da filosofia com a efetividade, como filosofia do Estado com a política, como filosofia da religião com a religião cristã. Em ambos os domínios, reconcilia-se Hegel não apenas com a efetividade, mas também nela, ainda que conceitualmente. Nesse ponto culminante de sua atividade, ele concebeu o mundo real como adequado ao espírito e, por outro lado, o Estado prussiano e protestante se apropriou da filosofia na pessoa de Hegel. Então, por um lado, Hegel viu essa conciliação entre a realidade e a ideia filosófica, entre o Estado e a filosofia, e também entre esta religião protestante e a filosofia na sua forma sistemática e absoluta que se apresentou em Hegel. O que haverá a partir daí é justamente a ruptura que nós nos propomos a investigar nesse curso História da Filosofia Contemporânea no século XIX. Segundo Löwith, na página 60, né, concluindo, né, essa parte inicial sobre Hegel, né, pois justamente a partir do segundo capítulo ele vai refletir sobre a ruptura entre os diversos hegelianos, né, na escola posterior. Ele vai dizer o seguinte, né, a conciliação hegeliana da razão com a fé e do cristianismo com o Estado, num elemento da filosofia, chegou ao seu fim em 1840, né?
depois que Hegel, justamente nos anos 20, realizou essa síntese filosófica. Continua o Löwit. A ruptura histórico-temporal com a filosofia hegeliana em Marx, uma ruptura com a filosofia do Estado, e, em Kierkegaard, com a filosofia da religião. Em ambos os casos, com a reunião de Estado, cristianismo e filosofia. Ainda que, de maneira diversa, realizou Feuerbach essa ruptura de modo tão decisivo quanto Marx e Bruno Bauer, e não em menor medida que Kierkegaard. Feuerbach reduziu a essência do cristianismo ao homem sensível. Marx, a contradição do mundo humano. Bauer explica seu nascimento a partir do declínio do mundo romano e Kierkegaard a reduz, com a renúncia ao Estado cristão, à Igreja e à teologia, numa palavra, a toda a sua realidade histórica universal, ao paradoxo de um salto decidido e desesperado na fé. Não importa a que eles reduzam o cristianismo existente. Eles juntos destroem o mundo burguês cristão e, com isso, também a teologia filosófica hegeliana da reconciliação. A efetividade não lhes apareceu mais à luz da liberdade do ser por si mesmo, mas na sombra da autoalienação do homem. Justamente esses filósofos, né, tão diversos como Marx, Kierkegaard, Feuerbach e Bruno Bauer, vão ver na realidade presente, nos anos 1840, a autoalienação do homem e não a liberdade do ser por si mesmo, identificada por Hegel. E é nesse sentido, então, que eles operam um salto para fora da filosofia hegeliana. E é nesse sentido, né, que eles estão ou inauguram a nossa contemporaneidade, como o próprio Löwit afirma mais à frente, na página 98, né? A sensualização e a finitização feuerbachianas da teologia filosófica de Hegel tornaram-se pura e simplesmente o ponto de vista da época em que agora nós todos, consciente ou inconscientemente, estamos. O que depois é retomado nos anos 80 por Habermas, né? Enquanto historiador da filosofia, no discurso filosófico da modernidade, o Habermas afirma a contemporaneidade nossa e dos jovens hegelianos, afirmando, né, na página 76 da edição brasileira da Martins Fontes, do discurso filosófico da modernidade: persistimos até hoje no estado de consciência que os jovens hegelianos introduziram quando se distanciaram de Hegel e da filosofia em geral. Desde então, estão em curso aqueles gestos triunfantes de suplantação recíproca com os quais descuidamos do fato de que permanecemos contemporâneos dos jovens hegelianos. Com isso, então, eu encerro essa aula de hoje, que teve como título, né, a consumação histórica da filosofia em Hegel, em que eu pretendi apresentar a introdução e o primeiro capítulo do livro de Karl Löwit, de Hegel a Nietzsche, para, a partir da próxima aula, abordar finalmente os jovens hegelianos. Enquanto isso, façam a atividade sobre o prefácio da filosofia do direito de Hegel e nos vemos, então, novamente na semana que vem para, primeiro na sexta-feira, né, com a nossa aula ao vivo, para quem nos segue, né, para quem se inscreveu ou se matriculou nesse curso, no encontro pelo Google Meet, na turma da manhã às 8 da manhã e na turma noturna às 19 horas, e depois na semana que vem com mais uma aula expositiva aqui nesse canal. Até lá!